Oi, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o processo de floculação, que depois da etapa de coagulação, esses coágulos que se formaram agora eles vão ser agitados de forma a colidir entre si e formar flocos que na etapa seguinte ele vai ser depositado, né, e removido aí da água. Então essa etapa também é uma etapa muito importante do processo de tratamento de água e a gente vai falar dela na aula de hoje. Dando sequência, então, aos nossos estudos de tratamento e qualidade da água bruta, na aula de hoje a gente vai falar sobre floculação, que é uma etapa que ocorre lá dentro do floculador, né? Posteriormente aí à unidade de mistura rápida, onde ocorre a coagulação. Como nós vimos na aula passada, a coagulação ela consistia na adição de produtos químicos dentro da água, facilitando aí a reação entre esses produtos químicos e as partículas dissolvidas ou solubilizadas em água, né? Para posteriormente essas partículas formarem flocos, que aí vai constituir a etapa da floculação. Então, a gente desestabilizou as partículas lá na coagulação e agora, com essas partículas desestabilizadas, nós vamos provocar aí um colapso entre as partículas para formar os flocos, né? Então, a floculação é o fenômeno através do qual as partículas desestabilizadas chocam-se, colidem umas com as outras para formar coágulos maiores, para que esses coágulos tenham um peso suficientemente grande para, numa etapa posterior, eles consigam sedimentar, né? No caso de decantação, ou até mesmo serem filtrados, no caso da filtração. Mas acontece que a floculação consiste na formação desses flocos, né? Então, ela acontece aí dentro do floculador, que são unidades utilizadas para promover a agregação das partículas que foram formadas lá pela mistura rápida. Então, o que acontece aqui na floculação? Acontece a aproximação das partículas, que foi facilitada devido à coagulação, né? Nessa etapa, as partículas elas vão se chocar umas com as outras, formando coágulos maiores e a partir daí, nas etapas seguintes, esses flocos tenderão a ser removidos da massa líquida. Quando esses colóides que são formados, esses flocos, né, eles vão ser submetidos aí a uma força de arraste que tende a aparecer quando a gente tem um sólido se movimentando no interior de uma massa líquida, né? Esse sólido ele vai apresentar uma velocidade em relação à massa que ele está se movimentando. Então, vai aparecer aí uma força de arraste, que é função da energia cinética, então de V ao quadrado sobre 2G, da área do corpo e da forma geométrica desse corpo. Esse CD aí é um coeficiente de arraste que depende da forma geométrica do corpo, né? Então, a forma mais fácil de se movimentar no líquido é a forma cônica. A força de arraste vai ser dado por essa expressão aí. A floculação, ela depende basicamente do choque entre as partículas. A energia cinética do movimento, então, vai ser extremamente importante. Nós temos dois tipos de movimento que podem causar choques entre partículas, que é o movimento pericinético, né, que decorre do movimento browniano e da ação da gravidade. Esse movimento, o movimento browniano, é o movimento das pequenas partículas que são bombardeadas pela massa líquida, né? Então, é o próprio movimento da massa líquida bombardeando as partículas que estão ali presentes. E a gente também tem o choque decorrente do movimento ortocinético, que é aquele que decorre de uma introdução externa de energia.
Então, nós temos esses dois tipos de movimentos que podem provocar choques, né? A colisão entre as partículas e, consequentemente, a formação dos flocos. Num projeto de floculador, os elementos básicos para serem considerados são o gradiente de velocidade, que está relacionado com a energia aplicada à água para fins de floculação, né? Também está relacionado com a velocidade e com o choque entre as partículas, que vai visar a formação dos flocos. Geralmente, o gradiente de velocidade nos floculadores ele é bem inferior ao gradiente de velocidade que nós vimos lá para o coagulador, porque lá nós tínhamos o objetivo de fazer a mistura do coagulante dentro da massa fluida. Agora aqui o objetivo é o choque, promover o choque entre as partículas. Então, se o gradiente for muito elevado, pode até acontecer um processo reverso, né? E essas partículas, ao invés de formar flocos, elas podem se desfazer por conta da velocidade, num gradiente muito elevado. Então, o gradiente de velocidade aqui ele tem que ser controlado. Um outro elemento que é utilizado é o tempo de mistura, é o tempo que esse floculador vai ficar, né, em contato ali, misturando aquela água, formando os flocos. E o número de Campe, que está relacionado com o tempo de detenção máxima da mistura, né? É comprovado que para cada valor de tempo de detenção máxima, existe um valor de gradiente de velocidade que vai maximizar a eficiência desse processo. Então, o número de Campe, que está relacionado com o tempo de detenção, ele também está relacionado com a eficiência do projeto de floculador. Na prática, como que a gente vai fazer para se ter um melhor gradiente de velocidade e o melhor tempo de mistura? O que a gente precisa é utilizar dados obtidos a partir de testes em laboratórios, né, considerando aí determinadas condições de projetos. Então, nós podemos determinar as condições da floculação a partir do tempo de floculação, dos gradientes de floculação em cada câmara do floculador, determinação da velocidade de sedimentação dos flocos e do volume de lodo gerado. Então, nos projetos de floculadores é importante a gente utilizar dados obtidos através de testes laboratoriais, tá certo? O dimensionamento dos floculadores depende do número de câmaras que esse floculador vai ter. Aqui a gente tem um exemplo de floculador que tem 4 câmaras. Então, aqui tem a entrada do fluido. Esse fluido ele vai passar por esse orifício aqui no fundo e ele tem esse movimento, né? Ele entra aqui por baixo, tende a subir para passar pelo anteparo, tá certo? E depois ele vai descer de novo e passar pelo orifício aqui embaixo novamente. Então, o fluido ele vai fazendo esse movimento. Esse movimento, ele é feito justamente para ir diminuindo o gradiente de velocidade ao longo da passagem aqui através do floculador. Isso porque à medida que eu vou chegando próximo aqui da próxima unidade, na próxima etapa da estação de tratamento, eu preciso garantir que essa velocidade ela esteja relativamente pequena, tá bom? Assim que eu saio do floculador, para possibilitar depois a remoção desses flocos. Então, esse gradiente ele tem que ir diminuindo à medida que eu passo pelo floculador. Então, o dimensionamento desse floculador depende do número de câmaras, do gradiente médio de velocidade, que decresce na medida que eu sigo no sentido do fluxo, e depende também do tempo de detenção hidráulica, né? Quanto tempo que eu vou ficar com a minha água dentro desse floculador. Se a gente estiver utilizando floculadores hidráulicos, o tempo de detenção fica em torno de 20 a 30 minutos. E no agitador mecânico, o tempo de detenção hidráulica fica aí em torno de 30 a 40 minutos, tá? Bom, algumas disposições que a gente tem na NBR 12216,
que diz que a agitação da água pode ser promovida por meios mecânicos ou hidráulicos. A gente vai ver a diferença de cada um deles. O período de detenção no tanque de floculação e os gradientes de velocidade devem ser determinados por meio de ensaios realizados com a água a ser tratada. Dependendo do porte da estação, a gente pode conseguir aí utilizar períodos de detenção entre 20 e 30 minutos para floculadores hidráulicos e entre 30 a 40 minutos para os floculadores mecanizados. Isso a gente vai utilizar, empregar, na ausência de ensaios. No caso de se ter um ensaio, se é possível estabelecer um ensaio, o tempo de detenção vai ser determinado a partir daquele ensaio, tá? Então, a norma, ela prescreve para ausência de dados, Não sendo realizados ensaios, aí a gente pode empregar também um gradiente médio de velocidade de 70 segundos a menos 1 no primeiro compartimento e no último compartimento de 10 segundos a menos 1. Percebam aí que o gradiente de velocidade ele diminui do início para o fim da floculação. Deve-se prever ainda dispositivos que possam alterar o gradiente de velocidade que se aplica. Então, a gente precisa poder controlar esse gradiente de velocidade à medida da nossa necessidade. Então, empregar aí dispositivos que permitam o controle desse gradiente. Os tanques de floculação devem ser subdivididos em pelo menos 3 câmaras, uma recomendação aí. E quando o fluxo de água incidir diretamente sobre a abertura, deve-se colocar um anteparo capaz de desviar esse fluxo de água, promovendo aí, uma diminuição no gradiente de velocidades e também mudança na direção que facilita a colisão entre as partículas. As dimensões das aberturas dos floculadores, elas devem ser dimensionadas aí de forma correta, para que na passagem da abertura, o gradiente de velocidade seja igual ou inferior ao gradiente de velocidade do próximo compartimento. Então, tem que ser ou igual ou inferior, não pode aumentar não, de um compartimento para o outro. Os tanques de floculação devem ter descarga, o fundo tem que ter uma declividade mínima de 1% e um diâmetro de descarga de 150 milímetros no mínimo. Eles devem ainda apresentar a maior parte da sua superfície livre exposta de modo a facilitar o exame do processo. Os agitadores, os floculadores, eles podem ser mecanizados ou hidráulicos. Os floculadores mecanizados, eles são capazes de manter a água em constante agitação. E eles podem ser do tipo, de paletas, e aí a gente vai ter paleta de eixo vertical ou horizontal. Podemos ter agitadores do tipo de fluxo axial, que são aí os chamados turbinas, as turbinas e as hélices, E independente do tipo de floculador que nós vamos escolher, deve-se determinar 2 coisas: o número de câmaras e o gradiente de velocidade para aquele agitador que vai estar sendo empregado, Então, aqui a gente tem um agitador de fluxo axial, no caso, uma turbina. Então, a gente tem as paletas da turbina, Esse tipo de agitador eu tenho como se fosse uma turbina mesmo, agitando a água para promover aí a colisão entre as partículas. É um equipamento que tem a vantagem de eu poder regular o grau de agitação, então eu consigo controlar facilmente o gradiente de velocidade. Ele é um tipo de equipamento muito frequente nas estações de tratamento de água, que a gente tem aí desde alguns anos atrás, Fácil regulagem, como eu falei para vocês, é possível controlar o gradiente. E aqui a gente tem a visão superior desse floculador, A gente observa que tem a superfície exposta para promover aí a inspeção, permitir a inspeção, de quem está operando. A gente pode ter também um floculador com a paleta de eixo vertical,
né? Nesse caso, o gradiente de velocidade ele depende da espessura, da altura e da do espaçamento entre as paletas e da velocidade delas. Nesse floculador também eu vou conseguir adequar o meu gradiente de velocidade, então é um floculador que permite o meu controle. Todos esses mecanizados eu tenho aí o controle do gradiente, né? Esse floculador de paleta de eixo horizontal, ele é interessante para estações de tratamento de água que possuem grandes dimensões, né? É mais interessante quando eu tenho que tratar uma água, muita água, né? Porque eu consigo abranger uma área maior com esse tipo de floculador. Os agitadores mecânicos, eles são dimensionados em função da potência empregada. Então, vai ser igual a potência, né, desses agitadores vai ser igual a viscosidade vezes o gradiente de velocidade vezes o volume. Se eu quiser encontrar qual é o gradiente de velocidade, basta isolar ele nessa expressão. E a gente tem também os floculadores hidráulicos, né? Nesses, a água vai percorrer caminhos com várias mudanças de direção, e isso é feito justamente para promover o choque entre as partículas. É muito utilizado para pequenas e médias estações de tratamento. Então, a gente pode ter floculador hidráulico do tipo chicana, horizontal ou vertical, e um outro floculador também que é bastante comum e vantajoso, o floculador tipo Alabama. Aqui a gente tem um esqueminha de um floculador chicana na vertical, em que a água ela vai mudando de direção, ela passa por cima, depois vem por baixo, e essa mudança de direção provoca aí o colapso, né, o choque entre as partículas. Aqui a gente tem uma imagem desse floculador. Aqui uma outra imagem exibindo aí o floculador do tipo chicana, que a água passa por esse compartimento, por esse orifício aqui na inferior, depois passa por esse orifício superior aqui. Uma vantagem desse tipo de floculador, tipo chicana, é a homogeneidade da mistura, por ela passar aí por várias câmaras. Mas uma desvantagem é a necessidade de grande número de compartimentos para conseguir promover toda a floculação necessária. Aqui a gente tem chicana horizontal, que funciona com o mesmo princípio do floculador chicana vertical, né? A água ela se move fazendo um zigue-zague. À medida que eu avanço aqui no sentido do fluxo, é claro que essa água vai fazer um zigue-zague aqui, eu vou diminuindo o gradiente de velocidade e promovendo o choque entre as partículas. Para que os canais não sejam muito estreitos, esse tipo de floculador ele é utilizado para o tratamento de vazões mais elevadas. Então, no caso de vazões menores, é aconselhável utilizar o floculador de chicana vertical. Já no caso de vazões maiores, a gente pode empregar esse tipo de floculador. O do tipo Alabama, né, a passagem da água é feita através de um compartimento inferior, observem aqui. E aí a gente vai ter um aumento no tempo de detenção por conta desse processo de subida e descida da água. Vai haver uma maior quantidade de flocos formados. Então, a eficiência desse tipo de floculador ela é bem maior, né? Então, eu preciso de um número menor de compartimentos por ter uma eficiência maior. Então, observem, a água que ela vem de cá, né? Ela entra por esse compartimento e ela é totalmente defletida para cima. E aí, aqui em cima, ela novamente deflete para baixo para poder passar novamente pelo compartimento inferior da próxima câmara, né? Então, esses flocos eles vão sendo levados pela corrente, chocam-se, né, nesse processo de subida e descida, e o resultado é o crescimento, né, desses flocos. Por eu conseguir aí um aumento no tempo de detenção e uma maior ocorrência de choques, esse tipo de floculador
pode ter ainda menos câmaras e, consequentemente, a sua limpeza e os ajustes necessários serão mais simplificados quando comparado com os outros tipos, né? O dimensionamento é função da gravidade e principalmente da perda de carga. Então, depende da aceleração da gravidade e da perda de carga nas passagens, né? Depende, além disso, da viscosidade cinemática da água e do tempo de detenção teórico para cada câmara de floculação. Assim, a gente consegue avaliar o gradiente de velocidade do floculador. Bom, algumas outras disposições aí. Nos floculadores hidráulicos, a agitação deve ser obtida por meio de chicanas ou outros dispositivos que mudem o fluxo, né? Que confiram à água um movimento horizontal, vertical ou helicoidal. A intensidade de agitação vai resultar da resistência hidráulica ao escoamento e é medida através da perda de carga. A velocidade da água ao longo dos canais deve ficar entre 10 e 30 centímetros por segundo e o espaçamento mínimo entre as chicanas deve ser de 60 centímetros, podendo ser menor, desde que elas sejam dotadas de dispositivo para sua fácil remoção. Sobre os floculadores hidráulicos, e consequentemente a gente já vai fazer um paralelo com os mecanizados, a gente tem algumas vantagens e desvantagens. Os floculadores hidráulicos, eles apresentam pouca flexibilidade, pouca variação de vazão, né? Então é difícil de mexer no gradiente de velocidade e variar a vazão desses floculadores. Já nos mecanizados, a gente tem uma vantagem por eles possibilitarem a interferência durante o processo, né? Então fica aí a diferença entre esses dois nesse quesito. Eles são dimensionados, né, a partir da perda de carga, enquanto que nos mecanizados eles vão ser dimensionados a partir da potência provocada ali pelo equipamento. Os floculadores hidráulicos têm uma impossibilidade aí de alterar o gradiente de velocidade, como eu já falei, possuem menor custo de implantação, de operação e de manutenção, né, ao contrário dos mecanizados, que possuem um custo muito maior, custo energético principalmente, e operação também, né, manutenção, são corriqueiras. E não exigem, os floculadores hidráulicos não exigem pessoal qualificado para manutenção, ao contrário dos mecanizados, que já exigem uma capacidade técnica, um entendimento técnico aí para vê-los funcionar, né? E observe aqui, a gente tem um gráfico que relaciona a turbidez da água que vai ser decantada, né, em função do tempo de floculação para diversos tipos de gradiente de velocidade. Observem que para o tempo de 30 minutos de detenção, de floculação, né, eu obtive os resultados menores aí para a turbidez, independente do gradiente de velocidade. É possível perceber que para o gradiente de velocidade de 30 e de 20 segundos a menos 1, eu consegui aí obter uns resultados bastante legais de turbidez. Embora o que eu quero que vocês vejam é que o tempo de detenção muito pequeno ou muito grande, ele pode atrapalhar, né? Então, a gente precisa dos ensaios para definir os valores ótimos aí para os nossos dimensionamentos. É isso, pessoal. Caso tenham qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Muito obrigada e até a próxima aula.